A matemática está em todo lugar, todo o momento, desde a brincadeira até a nossa refeição, entre outros. E como que surgiu os números? Os homens das cavernas perceberam que eles tinham que ter alguma forma de contar a sua caça. Porque quando eles iam caçar, ainda não existiam os números, o 1, o 2, o 3, o 4. Eles representavam a caça deles em forma de risquinhos nas paredes das cavernas, ou senão eles desenhavam lá a cabeça do bicho, ou que seja, assim, ó. E contavam quantos animais eles tinham pegado, caçado aquele dia. Então, eles representavam por imagem, eles faziam desenho ou riscos. Aí, com o passar do tempo, cada grupo de pessoas, conforme o passar do tempo, foi inventando a sua própria forma de contagem. Por exemplo, os pastores, eles contavam as suas ovelhas com pedrinhas. Conforme as ovelhas iam passando, eles iam colocando uma pedrinha dentro de um saco plástico, num saco que seja. Cada ovelha que passava era uma pedrinha dentro do saco. Quando eles voltavam, quando era noite, as ovelhas estavam voltando, eles retiravam as pedrinhas. E assim eles sabiam a contagem certa de suas ovelhas e se estava faltando uma ou quantas que estavam faltando. Agora tá. Surgiram vários números antes do número que a gente vê no nosso dia a dia, que é o 1, o 2, escrito desta forma aqui, ó. 2, 3. Existiam os números romanos, que eram escritos dessa forma aqui. O 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Aí, antes ainda dos nossos números de hoje em dia, os indianos criaram outro tipo de número que ele era escrito de uma forma parecida com a nossa. Ele era escrito assim, ó. Um era assim, quase parecido com o que temos hoje. O 2 era parecido com a letra Z do alfabeto. O 3 era assim. É quase semelhante ao nosso que a gente tem hoje em dia. E aí surgiu os nossos números, a nossa forma de escrever os números. Que agora nós vamos ver quais são, vamos relembrar quais a ordem dos números. E quem conceituou o nosso número desta maneira de escrever foram os árabes. Os árabes que conceituaram essa maneira de escrever os números. E quem deu um matemático árabe, ele conceituou os números algarismos, que são os números que a gente tem hoje. Isso aqui são todos algarismos. Agora eu vou contar uma historinha para vocês saberem a ordem dos números de 0 a 9. Em um mundo muito distante, existia uma professora que era muito certinha e ela gostava que seus alunos sempre estivessem em ordem. Toda vez que eles iam ao refeitório, iam para a sala de leitura ou iam fazer um passeio pela escola, ela queria que seus alunos ficassem em fila. O nome dela, ela se chamava Zero. Existia então, e aí os alunos começavam a fazer a fila. O número 1 era muito comportado, então ele gostava sempre de estar perto da professora e ser o primeiro da fila. Tinha o número 2, que gostava de acompanhar o seu colega número 1 e sempre estar por perto, e gostava de obedecer à professora. Assim acontecia com o número 3. Sempre de frente para a fila, comportadinho. Existia também o número 4, o aluno 4, que estava sempre para frente
prestando atenção na professora e acompanhando seus colegas que vinham na frente. Aí existia o bagunceiro da fila, que não gostava de olhar para frente. Ficava sempre cuidando dos seus coleguinhas que estavam para trás. Existia também o número 6, que acompanhava o número 5 na bagunça, sempre ao contrário dos seus colegas. Mas lá no fundão a professora colocava sempre um aluno muito comportado, que prestava sempre atenção nela, que era o número 7. Existia também o número 8. O número 8 sempre olhando para tudo que era lado, mas ele sempre prestava atenção na professora. E por último, existia o número 9, que sempre estava de olho na professora e tentando colocar ordem na fila, pois estava sempre virado para frente. E essas são as ordens do número de 0 a 9. Com esses números aqui, a gente consegue formar infinitos números. Por exemplo, a gente pode formar o número 25 com esses números que estão aqui. Podemos formar o número 14, o número 11. Podemos repetir também os números. Podemos formar o número 30, o número 72 e assim por diante. Esses números são os números bases que a gente pode formar qualquer número até o infinito. Agora nós vamos relembrar a função social do número, ou seja, aonde o número está no nosso dia a dia e que influência o número tem para a gente. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente troca de roupa. A gente está tirando quantas peças de roupa se a gente dorme de pijama. Se nós estamos de pijama, se você dorme de pijama, temos duas peças de roupa. Temos a camiseta do pijama e temos o calção do pijama. Aqui são duas peças de roupa. Nós temos uma camiseta e temos um calção. Aqui já é matemática. Na hora de nós tomarmos café, eu quero... Quantas fatias de pão você gosta de comer? Quantas você come? Uma, duas? Então, aqui já é a matemática. Na hora de comermos o nosso pão, quantas fatias de pão você come? Uma ou duas? Quantas frutas você come por dia? Uma fruta ou duas frutas? Então, aqui todas as quantidades são numerais. Entenderam o que a professora quis dizer? Que em qualquer situação do nosso dia a dia, desde o acordar, ao lanchar, ao tomar café, existe a matemática. Até na hora da brincadeira, quando a gente vai jogar bola, por exemplo. Quando você vai jogar bola, futebol, a gente precisa ter uma quadra. Uma quadra aqui. A quadra tem quantos lados? A gente precisa dividir a quadra ao meio. Precisamos de dois lados. Um lado para um time e outro lado para outro time. Quantos goleiros a gente precisa ter? Cada time precisa ter um goleiro. Aqui também precisa ter um, que soma 2 goleiros. Precisamos ter 5 jogadores. Não precisamos? Tudo isso, pessoal, é matemática. Entendeu? Em todos os momentos da nossa vida existe a matemática. Por isso que é importante nós aprendermos e sabermos solucionar problemas. E a atividade que eu vou propor para vocês hoje, pessoal, vocês vão ter que pedir ajuda para o pai, para a mãe ou para o responsável que mora com você. Eles vão ter que desenhar num papel a idade de vocês.
Vamos supor que vocês tenham 5 anos de idade. Pede pro pai, ou pra mãe, pra tia, pra avó, fazer o número 5, a idade que vocês têm. Peçam para elas fazer numa folha grande, qualquer folha. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar papel crepom, se tiver em casa, ou uma linha, ou qualquer coisa, para contornarmos o número. Por exemplo, se for, pode ser bolinha de papel mesmo, bolinha de jornal, e colar em cima da tua idade. Para vocês irem pegando jeito e entendendo o traçado do número. Tá bom? E assim por diante. Vocês podem colar o que vocês quiserem no contorno do número. Peçam auxílio para quem estiver junto com vocês. Pessoal, a matemática, ela está em tudo em que a gente faz, na nossa vivência, no nosso dia a dia, no brincar, no ir para a escola, no comer, no se vestir, na hora de cortar um bolo, na hora de fazer a receita de bolo com a vovó, com a mamãe. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, a função social da matemática, que é a matemática no nosso dia a dia. Muita gente fala assim, mas matemática é muito chato, eu não sei porque eu vou aprender matemática, é muito difícil. Mas, na verdade, pessoal, a matemática, ela tá no nosso dia a dia sem a gente perceber, e ela é fácil de compreender. E ela é muito importante, porque para tudo a gente precisa da matemática. Desde, por exemplo, na hora de fazermos um bolo, pede 2 xícaras de chá, meia colher de açúcar, meia colher de fermento, 1 colher de chocolate em pó, e assim por diante. Então, a matemática, sem a gente perceber, a gente já vai estar usando ela. Antes da nossa aula começar, antes de mais explicações, eu vou deixar para vocês algumas imagens para vocês verem como a matemática tá no nosso dia a dia, tá bom? Percebam, pessoal, que eu deixei uma imagem de receita de bolo que tem os ingredientes separados, e cada ingrediente daquele foi medido, foi pesado e pensado para fazer uma receita. Também tem a pizza, porque a pizza ela é uma forma de representarmos uma fração, a divisão de pedaços, então tudo isso é matemática. Na hora que a gente come um bolo, a gente vai, antes para preparar o bolo, vamos usar a matemática. Na hora de comer a pizza, quando cortamos os pedaços e dividimos eles, estamos usando a matemática, a divisão, a fração, beleza?